Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de gravação e produção musical. E hoje nós vamos estar entrando em um novo módulo, módulo de mixagem. No módulo anterior nós estudamos edição, como afinar vocais, como editar instrumentos com várias captações como uma bateria e como editar instrumentos com uma captação individual como o violão e como fazer tudo isso com as ferramentas de cortar, de arrastar, selecionar e sempre olhando a régua, né? A nossa métrica de tempo dentro do arranjo. Hoje a gente começa o nosso módulo de mixagem e antes da gente começar a mixar, seria importante a gente entender quais são as etapas da produção musical, tá? Aqui eu fiz um pequeno resuminho, né? A mixagem seria praticamente a quarta etapa. A primeira etapa é a produção. O que é produção, pessoal? É quando surge a ideia da música, né? Alguém tem uma ideia bruta da música, faz ela num violão, numa guitarra, em um piano. E a partir da ideia da música, a gente começa a refinar os arranjos, né? Quantos instrumentos vão ter nessa música, qual que vai ser o ritmo dela, qual que vai ser o estilo, onde vai entrar a guitarra, onde vai entrar o violão, o que o teclado vai fazer, como que o vocal vai cantar, vai ter back vocal ou não vai ter, onde que a bateria entra, vai ser uma música com maior pressão, uma música um pouco mais suave, mais leve. Então, todo esse pensamento, toda essa ideia artística, ela faz parte aqui da produção da música, tá? Muita gente subestima a produção da música, mas aqui é onde está a parte mais importante. O resto, pessoal, é até fácil, técnico, né? Mas a produção de uma boa música começa na ideia. É por isso que muitas bandas, mesmo depois de terem, depois do processo de compor a música, ensaiar com a banda, muitas bandas contratam produtores musicais para irem lá assistir o ensaio, participar dos ensaios e lá na parte dos ensaios poder opinar. Olha, pessoal, acho que se diminuir um pouquinho o andamento dessa música, o vocalista ele consegue falar melhor. Eu acho que se começar só no teclado e a guitarra entrar fazendo um riff na parte B, ficaria mais interessante. Ou essa música começando na bateria e depois o baixo entra puxando pressão, fica um pouco mais legal em termos de visibilidade. Então, essa ideia, pessoal, de produção é muito importante no processo de deixar um trabalho profissional no final, tá? Depois a gente entra aqui na parte da captação, que é a parte de estúdio, né? A gente fala estúdio, mas também pode ser feito na sua casa. Aqui a gente vai escolher qual microfone utilizar, se é um dinâmico, se é um condensador, como que a gente vai fazer essa captação, se a gente vai captar buscando uma agressividade dos instrumentos ou buscando uma sutileza de cada instrumento, né? Vai ser por linha, vai ser por microfone, 2 microfones, 3 ou um só. A gente vai microfonar de longe, de perto. Então, essa parte aqui mais técnica, né, que vocês já aprenderam na aula presencial aqui no estúdio, é a parte da captação. Depois, pessoal, a gente vai para a parte da edição, que foi o nosso módulo do mês passado. Então, a gente vai afinar os vocais que foram gravados, a gente vai pegar a bateria, baixo, violão e guitarra que foram gravados separados e a gente vai editar no tempo buscando um alinhamento entre esses instrumentos para que quando a gente ouça a música, a gente tenha aquela impressão de que todo mundo tocou ao mesmo tempo, na mesma vibe, no mesmo ritmo, tá? Isso aqui, pessoal, é parte técnica, tá? Por quê? Porque depende de conceitos pré-determinados, depende de uma certa matemática, de uma certa lógica. Mixagem é um pouquinho diferente, pessoal. Eu até destaquei aqui a palavra que eu gosto de definir o que é mixagem, que é design, tá? Mixagem, para mim, é design. Depois que a gente já passou aqui da fase da preparação dos arranjos, da produção da música, e depois da parte mais técnica, mais objetiva da captação e da edição, a gente chega aqui na parte de mixagem, que é design, tá? Design, pessoal, é você poder fazer a moldagem, a modulagem daquilo que você gravou. Então, essa etapa aqui, apesar também da gente usar ferramentas técnicas, é uma etapa um pouco mais artística. É aqui que o produtor musical, ou a pessoa que está fazendo a mixagem, vai poder colocar a sua assinatura sonora. Tá? É por isso que tem bandas que gravam um álbum com um produtor e outro álbum com outro produtor, porque eles estão buscando a assinatura de mixagem daquele produtor. Eu, né, trabalhando no meu estúdio, eu tenho a minha assinatura sonora. Cada produtor musical
tem a sua própria assinatura sonora, tá? Aqui, masterização vai ser o último módulo do nosso curso, é a quinta etapa, mas hoje, né, nesse mês, a gente vai se focar somente em mixagem, tá? Bom, o que seria design dentro de produção musical? Vou abrir aqui o nosso outro resuminho. Design, pessoal, a gente vai trabalhar modulando 3 etapas, tá? 3 processos muito importantes dentro do som, tá? Primeiro, na mixagem, pessoal, a gente vai trabalhar com design de timbre. A principal ferramenta para um design de timbre é o equalizador. Esse mesmo aqui, ó, que eu até estou usando aqui para deixar ele abertinho caso eu precisasse para mudar aqui alguma coisa na minha voz, tá? Com o equalizador aqui, pessoal, eu consigo fazer o design que eu quiser do som, tá? A gente pode filtrar, cortar frequências graves até que ele fique tudo muito agudo, né? Ou a gente pode também aumentar muito os médios, que não fica tão legal assim nessa regiãozinha aqui. Mas aqui, através das regiões do equalizador, a gente consegue modular o som da maneira que a gente quiser, tá? Então, vamos supor, a gente gravou um violão com som bem cheio, com aqueles graves bem salientes, bem redondos, mas na nossa música a gente já tem contrabaixo, bumbo, teclado, piano, né? Que são instrumentos onde o grave soa de forma mais predominante. Então a gente pode, quem sabe, chegar aqui e filtrar o grave do violão, que eu estou usando de exemplo aqui a minha voz, né? A gente pode aqui filtrar os graves. E a partir do momento que você mexeu numa frequência natural desse instrumento, o que você fez? Você moldou o timbre dele, tá? Então o primeiro design que a gente vai fazer em mixagem é visando o timbre. Então a gente vai usar o nosso equalizador para cortar frequências que nós não precisamos e realçar frequências que são essenciais de cada instrumento, tá? Então com essa simples ferramenta, pessoal, esse inclusive é o equalizador do próprio Logic, você pode usar o equalizador que veio junto com o seu software, tá? Com essa simples ferramenta, a gente consegue cortar frequências que não são legais e realçar as frequências que são essenciais de cada instrumento gravado, microfonado, captado dentro do nosso projeto. Existe na internet, pessoal, várias tabelas que mostram quais são as regiões, né, aqui no equalizador mais importantes da voz, do violão, da guitarra, do teclado, mas varia muito, pessoal, de projeto para projeto, tá? Um violão sertanejo com corda 012, um violão folk, né? Ele vai soar muito diferente de um violão de nylon, onde foi gravado uma bossa nova, por exemplo, né? Um teclado com som de piano, um Steinway, vai ser diferente de um teclado com som de piano Yamaha. Então, cada projeto gravado, pessoal, não tem receita pronta, tá? Você vai precisar abrir o equalizador e trabalhar com a captação que você fez nesse momento, nessa época. É claro que eu vou passar para vocês quais são as regiões que você deve se basear para você ter uma referência em como começar a equalizar, tá? Então, com o equalizador, pessoal, a gente vai cortar frequências desnecessárias. Por exemplo, a gente gravou uma caixa de bateria. Geralmente vem bastante ressonância na caixa. E a gente pode cortar essa ressonância e realçar o peso da caixa ali nos graves, para que ela soe um pouco mais forte dentro da produção. Então a gente cortou frequência que não precisa, realçou frequência essencial e a gente acabou de fazer o quê? Um design do timbre da caixa, tá? Da mesma forma com a guitarra, por exemplo. Eu posso cortar os graves dela para não embolar com o contrabaixo e realçar essa região aqui mais ou menos de 2,5, 3 kHz para que a guitarra tenha um pouco mais de punch, de um ardido um pouco mais forte, né? Uma região de presença que a gente chama. Então, se eu cortei os graves dela e dei um pouco mais de presença, eu fiz um design de timbre dessa guitarra. Então, quando você fizer isso com todos os instrumentos do seu projeto, você vai estar mexendo bastante, vai estar fazendo o design do timbre de cada um deles. É por isso, pessoal, que eu foco tanto com vocês que na parte da captação a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Para que na hora que a gente for fazer a equalização, a gente faça pequenos ajustes,
tá? Para que tudo já venha gravado de forma profissional lá da nossa sala. E aqui, na hora da equalização, a gente só tem que fazer assim pequenos ajustes mesmos, tá? Então aqui a equalização, né, a mixagem começa lá na sala de captação, tá? Então a gente vai ter uma aula só sobre equalização, fiquem tranquilos. O próximo design que a gente vai fazer, pessoal, é em relação à dinâmica, tá? Dinâmica. E a principal ferramenta para isso é o compressor. Equalizador, todo mundo sabe o que é, porque você já mexeu no equalizador no rádio de casa, no rádio do carro, no celular, no player de áudio do seu computador. Então todas as pessoas têm uma noção básica de como um equalizador funciona. O compressor é uma ferramenta um pouco mais complexa e também de sonoridade um pouco mais sutil. É só os audiófilos, quem trabalha com áudio mesmo, que sabe qual é a principal função de um compressor. A gente tem a dinâmica da mixagem, pessoal, que é a diferença entre as partes mais fortes e as partes mais baixas de uma música, tá? E isso ocorre numa música inteira, mas também ocorre em um canal individual, por exemplo. A voz, você tem partes que a voz está soando mais forte e partes onde a voz está soando um pouquinho mais suave, tá? Normal isso. Mas a gente utiliza o compressor para diminuir a diferença de volume entre a parte mais forte e a parte mais fraca, mais suave da música, deixando assim a voz com uma sonoridade um pouco mais linear, né? Um pouco mais retilínea. Se você exagerar nisso, a sua música fica sem dinâmica. Se você não usar, a sua música fica com uma dinâmica um pouco mais solta, às vezes não é tão legal. O compressor, por exemplo, em instrumentos mais rítmicos, como o bumbo da bateria, ele ajuda a gente a ter aquele bumbo soando com pegada a música inteira, tá? É óbvio que a pegada do músico ajuda, né? E a gente não está nem tratando dessa parte porque a gente já admite que o batera gravou bem. Mas o compressor ajuda muito, tá? E na aula de compressão, a gente vai entender como que funciona o design de dinâmica dentro da produção musical. E só essas duas ferramentas, pessoal, o equalizador e o compressor, só essas duas ferramentas aqui já correspondem a 85% do nosso som final. Sem brincadeira, tá? Se você trabalhar bem equalizador e compressor, ao vivo ou em estúdio, você garante 85% de eficiência no teu projeto. O resto, pessoal, é os 15% que falta, mas o bruto mesmo, as principais ferramentas estão aqui. Então a gente pode fazer o design do timbre do instrumento e o design da dinâmica também, moldando a dinâmica dele durante a música. E por último, pessoal, a gente tem o design do espaço, tá? A gente grava tudo dentro do nosso estúdio, né, com a sala equilibrada, lembrando sempre daqueles 3 pilares, né, reflexão, difusão e absorção. Esses 3 pilares equilibrados dão para a gente uma captação, uma sonoridade muito equilibrada da música, né? Mas ainda tudo aquilo fica com som de sala de estúdio, né? Não tem aquele som, um ambiente ao vivo, né? Aqui, pessoal, no design de espaço, nós vamos trabalhar com reverb e delay para que tudo aquilo que foi gravado em estúdio, a gente simule um espaço para que tudo soe com mais naturalidade. O reverb, ele é um simulador de espaço. Então, em uma música, você quer um reverb maior, quem sabe um reverb como se fosse de uma catedral, de um anfiteatro. Em outras músicas, você quer um reverb um pouco mais curto, mais sutil, como se fosse realmente uma sala de casa, né? Um pequeno quarto. E também vamos trabalhar com delay, porque o delay, quanto maior é o delay, mais ele dá aquela sensação de um ambiente aberto, de um ambiente longo, né? De uma música com um pouco mais de sentimento. Então, olha só, se você trabalhar timbre, dinâmica e espaço, você tem a sua mixagem, tá? Um outro fator aqui, que não é design, mas é uma ferramenta que a gente vai usar muito na nossa mixagem, é o panorama, tá? O que é o panorama, pessoal? A gente vai ter uma aula também sobre panorama e palco sonoro. Quando você grava áudio, normalmente esse áudio vem soando tudo no meio. Eu já falei isso para vocês, né? Lá na aula de edição de bateria.
Já lembra quando você coloca um fone de ouvido para ouvir uma música que você gosta e você percebe que tem uma guitarra tocando de um lado, tem um violão tocando de outro, tem um back vocal espalhado entre o esquerdo e o direito, né? Tem um tom que soa de um lado, um surdo que soa do outro lado. Panorama é isso, é você distribuir os elementos da sua gravação entre o lado esquerdo, né? Vamos colocar aqui, que é a distribuição. Entre esquerdo, left, né? E direito, right. Em mesas de som, você tem ali o botão do pan, né? Quando o sistema é ligado em estéreo, para você jogar os instrumentos para a caixa da esquerda ou para a direita. O panorama aqui no seu software de gravação tem a mesma função, tá? É a gente distribuir para que tudo fique coeso, fique equilibrado, né? E tem algumas regrinhas para isso. Você não pode pôr uma guitarra extremamente distorcida, pesada de um lado e colocar um ukulele super leve do outro lado, né? A mixagem é como se fosse uma gangorra. Ela vai pesar para um lado ou vai pesar para o outro. A gente não quer que ela pese nem para o lado nem para o outro. A gente quer que tudo fique equilibrado, tá? Então, isso daqui, pessoal, é um resumo básico, simples, de como entender a função da mixagem nas etapas de produção musical, tá? Então, mais do que falar, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui um projetinho, tá? O que é esse projeto aqui? Eu exportei ali no estúdio uma mixagem, tá? Primeiro ela aqui, ó, Mix Dry, e aqui no outro canal, Mix Wet. Dry é seco, wet é molhado. Tem esse jargão em produção musical, pessoal, que é dry significa sem efeitos e wet significa com efeitos, tá? Reverb, equalizador, compressor, delay, etc. Então aqui a gente tem uma mixagem, um áudio cru, basicamente cru, né? Só o que foi captado. E aqui esse mesmo áudio, só que já passado pelo processo de mixagem. Isso daqui, pessoal, é um projeto que eu mixei ano passado com o pessoal do curso, né? Do ano passado. Não é um projeto de cliente aqui do meu estúdio, até porque eu não posso usar, né? Tem um site que tem vários projetos abertos que a gente baixa de lá e todo mundo baixa junto e a gente mixa o mesmo projeto aqui no estúdio e também cada um na sua casa. E eu vou passar depois para vocês também esse site, tá? Tem vários estilos, tem desde metal a rock, pop rock, acústico, orquestral, eletrônico, jazz, tudo que você imaginar e tudo com projetos abertos que vários produtores colocam nesse site para o pessoal poder baixar e aprender em casa, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, pessoal, primeiro a mix sem efeito, depois a mix com efeito. O que eu quero que vocês notem? Não é que somente que um está melhor que o outro. Isso qualquer leigo consegue notar. Qualquer leigo consegue compreender isso. Os profissionais vão notar isso daqui, ó. Quero que você note como de um áudio para o outro, você tem timbres mais detalhados, tá? O violão aparecendo mais, o grave do bumbo, o grave do contrabaixo aparecendo mais, o brilho da voz aparecendo mais também, tá? Tudo soando equilibrado. Quero que você perceba a dinâmica, como na música mixada, tá? O mixado é em vermelho e o não mixado é em azul. Então quero que você perceba como no azul as dinâmicas estão bem fraquinhas, bem xoxas, e no vermelho que está mixado, as dinâmicas estão pulando bem para frente, então o transiente está com um ataque bem gostoso, você ouve a palhetada do violão, ouve o pedal batendo no bumbo, ouve a baqueta no aro da caixa da maneira que deve ser. E principalmente também, pessoal, ouçam também o reverb que a gente colocou, tá? Então aqui no áudio em azul, quando der play, você vai notar que está com som de estúdio mesmo, som de captação de estúdio, como se todo mundo estivesse numa sala. Já aqui no áudio em vermelho, você vai notar que tem um reverbzinho. Se você até fechar seus olhos, você vai imaginar essa banda tocando num lugar, num palco, numa casa de show, tá? E só, pessoal, utilizando equalizador, compressor, reverb e delay, tá? Então aqui eu vou tocar uma vez primeiro o áudio cru, depois o áudio mixado para que vocês tirem suas conclusões, tá? Esse aqui é o áudio cru.
chances ain't good, but you're smiling. If I had your strength, maybe I'd see the lining. It takes a whole lot just to hang on. Agora nós vamos para o áudio mixado. Chances ain't good, but you're smiling. If I had your strength, maybe I'd see the lining. It takes a whole lot just to hang on. Perceberam, pessoal? Viram a diferença? Se você não ouviu, não percebeu, ouça com fones e ouça de novo, tá? Para mim é fácil perceber porque eu estou trabalhando com isso já faz 12 anos, todo dia, várias horas por dia, tá? Tudo isso, pessoal, esse trabalho só utilizando equalizador, compressor, reverb, delay e também panorama, tá? E atenção aqui, ó, os plugins do próprio Logic, tá? Não estou utilizando nenhum plugin de fora, para provar que os plugins que vêm no seu software de gravação são suficientes para que você trabalhe de forma profissional. Tá? Então, pessoal, não tem segredo, tá? É tudo uma questão artística, de design, que eu vou guiar vocês em como utilizar cada uma dessas ferramentas aqui em prol de que você obtenha o resultado mais profissional possível, tá? Quero que você ouça de novo aqui esse áudio, tá? O áudio cru e o áudio mixado. Quero que você perceba como no áudio cru, por exemplo, você não consegue ouvir o violão dos lados, né? Porque está tudo ali soando no meio, não tem panorama. Você não consegue ouvir, por exemplo, os pratos da bateria soando no canto do seu fone, porque está tudo soando ali no meio, tá? Perceba de novo o ataque, o brilho, a diferença de um áudio para o outro, tá? De novo, ó, áudio cru. Áudio mixado. Agora olhem com os vocais, tá? Com a voz quando a voz entra. Olha como aqui no áudio cru a voz parece que realmente está dentro de um estúdio gravando. Chances ain't good, but you're smiling. If I had your strength, maybe I'd see the lining. It takes a whole lot. Agora o mixado. You know, your chances ain't good, but you're smiling. If I had your strength, maybe I'd see the lining. It takes a whole lot just to hang on. É simples, pessoal, né? É simples e não é. Mas, na verdade, quando você entender o que cada uma dessas ferramentas faz, você vai começar a mixar como o pessoal mixava antigamente. Mão na massa, pensando muito mais na parte artística, tá? Do que em termos técnicos, tá? Porque mixagem, pessoal, é arte, tá? Tem até um livro muito famoso chamado A Arte da Mixagem, que eu já compartilhei ali no grupo para vocês em PDF, que ajuda demais. E lembrando, todos os recursos que eu utilizar para mixagem em estúdio também servem para mixagem em ao vivo. Então a gente vai aprender quais frequências cortar, quais frequências realçar, como utilizar o compressor para favorecer a dinâmica, como utilizar o panorama para distribuir os elementos entre o lado esquerdo e o lado direito e criar profundidade na mixagem, como utilizar o reverb em canal auxiliar para poder mandar todas as tracks para um reverb só, para você não precisar ficar abrindo 60 reverbs no teu projeto, consumindo o poder da CPU, tá, do processador. Então tudo isso, pessoal, a gente vai ver aqui nesse módulo, tá? Com somente
pensando em termos de design e com essas ferramentas aqui, tá bom? Então, semana que vem a gente continua e já pegando firme já em equalização. Tranquilo? Vejo vocês semana que vem então, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.